A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram Leônia Ru, sejam todos bem-vindos e que Deus continue mostrando a verdade para vocês através da Bíblia. Bom, o nosso tema de hoje, ele é um tema muito polêmico. Ele é um tema que me chamou muita atenção essa semana. Eu estava conversando com algumas pessoas de outras denominações sobre o tema dom de línguas. E uma das pessoas acabou me criticando, me xingando e dentre outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Eu não guardo nada no coração, sou muito tranquilo e eu peço que Deus abençoe essa pessoa e que ela reveja o comportamento, as atitudes dela. Bom, cada um é cada um. E o nosso tema de hoje, ele é um tema que eu vou abrir a Bíblia e vou demonstrar, primeiro, o que é língua na Bíblia, quando e onde aconteceu a descida do Espírito Santo, o que é essa descida, mostrar que é um dom bíblico e explicar certas passagens bíblicas que muitos cristãos acabam interpretando errado. E vou mostrar historicamente, de acordo com o que eu pesquisei, o que é esse dom de línguas atual. Então vamos começar. O que é língua na Bíblia? Gênesis 11:1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, língua na Bíblia é idioma, maneira de falar. Então, o meu idioma, a minha língua, nesse exato momento, ele está sendo o português Brasil. Se eu começar a falar em espanhol aqui, a minha língua será espanhol. De qual país? Não vou me prender em país, espanhol. Se eu começar a falar em alemão aqui, a minha língua é alemã. Então, na Bíblia, língua é idioma. Agora vamos ver quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Abrindo em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, a Bíblia explica quando. E vamos abrir agora. Diz assim Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou explicar aqui. Esse nome Pentecoste, ele foi dado porque eles, entre aspas, ele demonstra ou mostra ou significa a descida do Espírito Santo. Mas na cultura judaica, esse dia de Pentecoste representa a festa da colheita. Só botando uma aspas aqui. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui tem outro ponto. As pessoas estavam assentadas dentro de uma casa e dentro da casa um som como de um vento. Não entrou vento nenhum. Entrou na casa um som que parecia um vento soprando, um vento forte. Versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Esse língua de fogo está dizendo com língua com o poder do Espírito, uma língua com autoridade celestial. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Aqui não está dizendo que eles batiam palmas, que eles rodavam, que eles se jogavam no chão. Aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que apenas eles estavam falando em outros idiomas, pegando o contexto, explicando exatamente o que o texto está falando. Esse negócio de rodar, bater palma, se jogar no chão, isso não aconteceu aqui. Então, se onde você congrega isso acontece, não é bíblico. A Bíblia não diz nada disso. Agora, o que é essa descida do Espírito Santo? Atos 2, versículo 5 a versículo 11 dizem assim: Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Opa! Vindo de todas as nações debaixo dos céus. Vamos colocar na nossa linguagem de hoje? Vindo de todos os países. Então, nesse período, pessoas de vários países que falavam outros idiomas estavam em Jerusalém. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede,
Não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha o que estava acontecendo. Pessoas galileus. O que são galileus na Bíblia? Pessoas sem instrução, sem conhecimento, semi-analfabetas. Então, pessoas semi-analfabetas falando outros idiomas. Por isso que eles chegaram onde estava acontecendo e ficaram, como assim? É como se você perguntasse para uma pessoa que nunca entrou numa escola, uma pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever, falasse alemão fluentemente, falasse chinês fluentemente. O que é isso? É o dom de línguas. O dom de línguas bíblico é o idioma da terra de outros países para pregar o evangelho. A Bíblia diz isso. Atos 2, 9 a 11. De onde essas pessoas eram? Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, o dom de língua, de acordo com a Bíblia, são idiomas de outras nações que Deus dá ao seu povo a compreensão de fala e interpretação, para que eles possam pregar o evangelho. A língua materna do Brasil é o português. A língua materna dos Estados Unidos é inglês. A língua materna da Espanha e outros países é o espanhol. Então é isso que é o dom de línguas. Próximo. O dom de línguas é o dom? Sim. Abrindo a carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 e 11 diz assim: há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, realmente, o dom de falar outros idiomas e interpretar é um dom do Espírito Santo. Está correto. Agora vamos explicar certas passagens bíblicas que muitas pessoas se prendem explicando que essa língua labachúria, siricanta, é língua de anjo. Vamos lá. E que eles pegam 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aqui nessa passagem, Paulo não está dizendo que fala a língua de anjo. Não está dizendo isso. Ainda que eu falasse. Vou dar um exemplo aqui. Ainda que eu falasse inglês e alemão, eu não conseguiria pregar para um povo. Eu estou falando que eu falo a língua? Não. Eu estou dando um exemplo. Então perceba como esse exemplo está se encaixando aqui. Então muitas pessoas interpretam errado. Inventam versículos prontos e mudam alguma coisa para defender algo que não é bíblico. Agora você pode pensar assim: não, mas 1 Coríntios 14 fala sobre o dom de línguas. Fala, e vamos abrir agora alguns versículos de 1 Coríntios 14 para compreender o dom de línguas. 1 Coríntios 14, versículo 1, 2, 4, 5 e 6 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Aí o pessoal começa a falar que é isso aqui, mas toma cuidado. Contexto, versículo 4 e 5. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo 11.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Agora estamos chegando onde eu quero. A Bíblia está dizendo que existem vários idiomas e que não adianta eu chegar numa igreja aqui no Brasil, pregar em alemão, se não tem quem traduza. Se eu prego em alemão ou oro em alemão, eu estou fortalecendo apenas a mim. Ninguém mais. Se eu for orar por uma pessoa brasileira em holandês, ela não vai entender. E é isso que Paulo está dizendo. Esse mistério, o que esse cara está falando? Imagina eu agora começar a falar em alemão. Aqueles que entendem alemão vão compreender o que eu vou dizer. Mas aqueles que nunca estudaram, o que esse cara está falando? Isso é mistério. Então esse mistério na Bíblia não é esses mistérios que esse povo fica interpretando de maneira equivocada. É um mistério de contexto. Versículo 13 e 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu sei orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 18 e 19. Dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras como entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo, segundo os estudiosos, ele sabia falar hebraico, aramaico, romano, árabe e latim. Segundo o que eu pesquisei. Então, Paulo sabia 5 idiomas. Por isso que ele está dizendo isso aqui. Eu prefiro chegar e pregar, mesmo que seja simples, do que eu chegar a querer falar budismo na igreja e ninguém entender nada. Então, dom de línguas, ele representa idiomas da terra. Agora eu vou explicar onde eu pesquisei sobre esse dom de línguas que os pentecostais acham que é Espírito Santo. Primeiro, não existe nenhuma passagem bíblica que anjo conversa com anjo em outro idioma, ou um idioma próprio. Segundo, não existe nenhuma passagem bíblica que diz que quem tem dom de línguas roda, cai no chão, bate palma e faz dentre outras coisas. Não existe isso. Então, se não existe, não tem. Como assim? Se realmente o povo de Atos dos Apóstolos fizessem isso, a Bíblia iria descrever. Porque ela está descrevendo o que está acontecendo. Se a Bíblia não descreveu, é porque não tem, irmão. Isso não é mistério, é porque não houve. Nisso, a Bíblia é bem clara. Então você vai entender. Esse Labachura Siricanta, ele veio da época de quando os fundadores da Assembleia de Deus estavam estudando as religiões. Isso eu pesquisei para falar. Então o que acontece? Eles foram numa seita chamada Kirkunklaks, conhecida como KKK. E eles viram lá esse Labachura, Siricanta e tal. E eles acharam que isso era o dom de línguas bíblico, que não é. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram uma doutrina de uma seita satânica, homofóbica, racista, machista, não é os termos que se utiliza hoje? Então, estou usando os termos que ela é. E trouxeram isso para dentro do Evangelho. Então, isso que você fala, não estou aqui julgando quem sou eu para falar, estou mostrando a Bíblia e mostrando a história, que isso não é bíblico, irmão. Por isso, tome muito cuidado. Todos os cristãos, o que você acha que é de Deus bíblico e o que não é. Por isso, tome muito cuidado com o que você está se alimentando na internet, com o que você está ouvindo na sua igreja. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem isso, que se titulam isso, que falam isso, mas não são nada. A principal característica do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito em Gálatas. É a principal característica, porque tem tanta gente que diz que fala em línguas que me xinga. Sim, me xinga, me difama, calúnia. Se isso é ter Espírito Santo, eu não sei o que é, porque a pessoa não tem. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é violenta, que o fruto é mansidão, entende como não bate? Precisamos tomar muito cuidado. Então, que Deus continue te abençoando. Um ósculo santo a todos vocês.